E temos a ouvinte que não vamos citar o nome dela aqui, por uma questão de bom senso, mas ela diz assim: olha, infelizmente, desde que comecei a cuidar do meu irmão esquizofrênico, me sinto desgastada. Ele vive me dando trabalho. Tenho crise de ansiedade direto. Há 7 anos. Luto para que ele se cuide, aceite o tratamento e não é fácil. É complicado demais. É um desgaste emocional muito grande em minha vida. E aí, doutora Sayonara Marques, passa também por essa questão que muitas pessoas vivenciam aqui, assim como essa nossa ouvinte, de cuidar de pessoas, né, que precisam tanto desses cuidados, mas que às vezes parece que a pessoa acaba tendo mais problemas mentais do que ela, do que o cuidado. Exatamente. Você vai observar que alguém que está responsável, como ela está, por uma outra pessoa que tem um transtorno e ela precisa estar ali todo o tempo, ela acaba gerando alguns transtornos para a vida dela também. Traz um cansaço muito grande, gera uma codependência emocional, ou seja, no momento que ele está bem, ela vai se sentir melhor. Ela deve estar escutando, ela deve estar percebendo aí o que eu estou falando. Na experiência de vida é assim. Então, você acaba ficando dependente do emocional do outro. O outro está melhor, ela consegue dar uma refrescada. Então, dentro dessa situação que a gente precisa ter um cuidado contínuo com alguém, existem algumas aspas aí que ela precisa tirar, né? Como, por exemplo, tá? Eu preciso tirar essa responsabilidade de mim. Eu sou suporte. A vida dele não é a minha. Eu o amo e vou cuidar, mas eu preciso estar bem. E para estar bem, o que eu posso fazer? Tirar tempos, nem que sejam tempos curtos em que a pessoa esteja dormindo, para um relaxamento, para uma reflexoterapia, para uma meditação guiada cristã, tempos que ela possa respirar, alguém que possa ficar um pouco para ela dar pequenas saídas, né? Tirar no dia alguns momentos para ela sentir que ela tem vida. O momento que ela cuida dela, ela está mais pronta para cuidar do outro. Fácil não é. Eu tenho uma neta que é autista, eu gosto muito de citar aqui, tanto exemplos da minha vida quanto outros exemplos, que eu acho que isso soma muito. Eu tenho uma neta que é autista, então eu e minha filha cuidamos dela full time. Quando eu estou atendendo, minha filha cuida, quando ela está atendendo, sou eu quem cuido. E a gente sabe bem o que é conviver com alguém que tem um transtorno, né? Como, por exemplo, o autismo. Então, assim, são desafios dia a dia, mas eu preciso estar pronta para estar com ela. Então, como é que eu fico pronta? Cuidando de mim, da minha saúde emocional, tendo caminhadas ou fazendo um outro tipo de atividade que isso ajuda muito, porque estimula o prazer, o hormônio do prazer. Ela tendo bem-estar, ela vai cuidar com mais amor. O problema é que a gente sempre cuida tanto do outro que a gente esquece também de se blindar, de blindar o próprio emocional. Então, eu diria isso para ela. Mas, assim, veja como é importante a questão do cuidado com a saúde emocional. Alguém com transtorno mental tem grande possibilidade de ter doenças físicas. Por quê? Somatização. O corpo, ele responde à nossa mente. Há pessoas que pensam assim, não preciso cuidar da mente porque eu estou ali malhando, estou, né, exercitando, faço isso, aquilo, yoga. Mas você precisa parar para cuidar da sua mente, para que o seu corpo funcione bem. E assim, realmente, estão ligados os 3 níveis. Mental, né, emocional, espiritual e físico. Não dá para dissociar, porque nós somos isso. Isso faz parte, né, de nós. Assim, exatamente. Foi bem o que a psicóloga falou aqui, falou muito bem. Então, assim, as emoções, que são ações, né, ou reações a estímulos, emoções básicas, medo, tristeza, alegria, raiva, nojo, desprezo, surpresa, são emoções básicas. Essas emoções que a gente tem, todo mundo vai ter, tá? Ninguém vai deixar de passar por isso. Depois dessas emoções vem um pensamento a respeito disso. Depois vem um sentimento que vai ser construído com aquele estímulo externo que você recebeu. Depois desse sentimento vem comportamento e resultado. Agora vejam só. Se eu, quando recebo o primeiro estímulo, vamos lá que eu fiquei com raiva de ti, tá? Agora eu estou falando do pastor, qual é o pastor? Israel, desculpa, eu gravo muito bem os nomes, mas vamos lá. Fiquei com raiva de ti, pastor Israel, por uma coisa que você fez que me desencadeou uma reação, certo? Então, se eu faço de forma correta, eu preciso pensar para poder construir um sentimento correto diante daquilo que ele fez para mim. Peraí, ele não devia estar muito bem, né? Eu tenho que respeitar a fala dele, talvez não tenha sido isso que eu interpretei bem. E ainda que tenha sido, isso não é meu. Existem muitos momentos que a gente vai conversar com a pessoa, um assunto tão simples, a pessoa às vezes descarrega algo na gente. Exatamente. Não dá para entender, né? Aí daí você, com reatividade, você parte. Não. Agora eu estou falando de que forma seria correta. Então, pastor Israel
falou algo que me gerou uma reação para ele. Eu tive raiva ali naquele momento. Bom, se eu faço o correto, eu vou pensar a respeito da situação para que eu construa um sentimento ok. Esse sentimento só vai estar correto se eu criar de uma forma assim. Talvez ele não estivesse muito bem. Eu preciso respeitar esse momento dele. Ele não é assim. Né? Outra coisa, não foi comigo, é algo que é dele, eu preciso deixar com ele aquilo que é dele e não trazer para mim. Gerar um sentimento de empatia. Opa, até aí eu fiz correto. Então, se eu gerei um sentimento agora correto, porque eu administrei minhas emoções, o que eu vou fazer? Vou ter comportamentos também adequados. E dentro de comportamentos adequados, vou ter resultados positivos. Ou seja, a minha amizade com ele vai prevalecer. Percebeu? Diferente disso, vai desencadear numa série de problemas e o resultado vai ser o pior possível. Então, eu vou dar um exemplo aqui, gente, de Caim, rapidamente. Atentou-se o Senhor para a oferta de Abel, porém, para a de Caim, não. Em Gênesis 4, 5 a 7, eu gosto de trazer a parte emocional junto com a espiritual, porque não desconecta nunca. Olha que tremendo. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Irou-se é uma resposta, certo? Irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante, né? Se entristeceu. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o teu desejo. Porém, cumpre a ti dominá-lo. O que o Pai está nos dizendo aqui, a Caim, a mim, a todos vocês? Que nós teremos as emoções, elas virão, certo? Foi o que aconteceu com ele, ele tirou. Mas quando ele falou assim, cumpre a ti dominá-lo, dominar aquele desejo de matar, ele está dizendo, você pode pensar, cognitivo, né? Você pode pensar, reestruturar isso e gerar o sentimento correto. Não seria mais o de matar o seu irmão, apesar de que ele ouviu isso do próprio Deus, que sonda corações. Ele falou, filho, domina isso, domina sobre suas emoções. Deus nos deu governo sobre tudo, mas eu não governo sobre nada se eu não governar primeiro sobre minhas próprias emoções, que, aliás, fruto do Espírito, domínio próprio. Então, se ele tivesse feito isso, se eu, você, fazemos isso, o resultado sempre vai ser o melhor. Muito bom, gente. É o tal do equilíbrio, né? É verdade.